Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje vamos tratar da unidade 2, que vai falar de receitas e despesas. Vamos lá. A unidade 2, qual que é o objetivo de estar tratando de receita e despesas públicas? Vai ser descrever a receita e a despesa tanto pelo enfoque patrimonial quanto orçamentário. Vai ser o de diferenciar as receitas orçamentárias dos ingressos extra-orçamentários, né? O que está, se é orçamentário é porque está no orçamento, né? E quando é que é extra-orçamentário. Também de diferenciar as despesas orçamentárias dos dispêndios extra-orçamentários, listar as classificações da receita e da despesa e suas funcionalidades e listar as etapas da receita e da despesa. Claro que nessa fase, né, nós vamos estudar na unidade 2, nós vamos estar falando mais sobre os conceitos, porque vai ter uma disciplina seguinte que vocês vão estar falando mesmo de planejamento, né, e onde vão estar conhecendo mais a fundo, né, essa funcionalidade toda, como se elaborar esse orçamento. Isso me faz lembrar, assim que eu terminei o meu curso de contábeis, e aí eu assumi o município, né, e chegando lá, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que elaborar, pessoal, olha só, o plano plurianual, a LDO e a LOA, sem ter um conhecimento aprofundado de como seria aquilo. E era tanto código, e era tanto jeitinho ali satisfazendo. Quem que eu recorri? Eu fui atrás da minha professora, né? Eu falei assim, professora, me socorre aqui, porque eu não estou, né, não compreendendo, né? Porque é uma coisa você vê na teoria, outra coisa é a prática. Mas depois deu tudo certo, a gente aprendeu e complementou o estudo, então, visto na graduação. E espero que aconteça isso com vocês. Aliás, muitos de vocês já são gestores, né? Outros têm, né, se estão fazendo na área pública é porque tem uma similaridade, que gostam dessa área também. Então, é justo que vocês conheçam um pouquinho como funciona isso na área pública. Vamos relembrar só os conceitos que nós vimos na videoaula anterior. Primeiro, que a gente falou para vocês. As receitas, pessoal, elas são estimadas ou elas são fixadas? E as despesas, elas são estimadas ou elas são fixadas? Lembra que nós falamos? Por que a receita, ela pode ser, e aí eu estou respondendo, né? Vamos colocar aqui, ó. As receitas, pessoal, elas podem ser estimadas. Por que nós falamos? Porque por algum imprevisto, se acontecer algo, né, estranho ali, aquela previsão, e que faça com que as receitas venham um número maior do que estava previsto, elas são bem-vindas, não é? Agora, as despesas, por outro lado, elas são fixadas. Ou seja, se não estiverem contempladas no PPA, priorizadas na LDO, e estiverem lá no seu orçamento, elas não vão poder ser executadas. Por isso que as despesas são fixadas. A receita, esse nós colamos um pouquinho do trecho, está na apostila de vocês, né? A receita, sob o enfoque patrimonial, ela será denominada simplesmente de receita e coincide com aquela que você aprendeu em contabilidade geral. Lembra que vocês aprenderam que o foco, né? Qual que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Isso também, sob o enfoque patrimonial, estou falando do mesmo jeito que a área privada, tá? Essa receita é registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, independente do recebimento. Não é isso? Isso que vocês aprenderam também na área privada. Representa o quê? Aumentos da situação líquida patrimonial durante o exercício financeiro, que é o ano, né, o ano civil, e que podem ser entrada de recursos ou um aumento de ativos ou proveniente também da redução de passivos. Isso tudo faz com que essa receita aumente. Agora, vamos destacar também receitas e despesas públicas de um outro enfoque, que é o enfoque orçamentário. Então, diferenciando do enfoque patrimonial, que é adotado na iniciativa privada e que está em fase também de implementação na área pública. Veja que pelo enfoque patrimonial, a receita é registrada pela ocorrência do fato gerador, não estando necessariamente relacionada a ingressos financeiros. São fatos que provocam alteração positiva no seu patrimônio líquido, tá? Vamos reforçar então esse enfoque patrimonial. Acontece quando? Quando há um aumento no benefício econômico durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos, ou um aumento de ativos, ou uma redução de passivos, redução de obrigações, que resulta então aumento do seu patrimônio líquido e que não sejam então provenientes de apoio dos proprietários da entidade.
Aqui a gente está falando, colocou propriedade, dá a impressão que seja da área privada. Na área privada, o que seria esse aporte? Quando os sócios ali, eles aumentam o seu capital social. Na área pública, algum outro ingresso, mas nós estamos falando da entrada de recursos que é proveniente tanto do aumento de ativo, redução de passivo, redução de obrigação e aumento de PL. Isso é visto na área pública sob o enfoque patrimonial. O enfoque orçamentário, pessoal, são todos os ingressos disponíveis para cobertura das despesas orçamentárias e outras operações, e que mesmo não havendo ingresso de recursos, eles vão financiar as despesas orçamentárias. Lembre-se que nós falamos do orçamento, né? Vocês estão lembrados que as receitas são orçadas e as despesas são fixadas. Mas digamos que você tem uma previsão de receita, que é líquida e certa de estar ocorrendo, e aí você vai também, por outro lado, estar executando as suas despesas. Isso você pode fazer? Pode fazer perfeitamente, porque isso vem em função do seu orçamento. Não é? O que não pode, pessoal, é haver o desequilíbrio. É você gastar muito mais do que vai arrecadar. Né? Então tem que obedecer aos princípios na área pública, porque senão vai deixar o quê? O gestor ele tem que fazer aquelas atividades relativas a projetos, né, a despesas correndo de capital na gestão dele. Ele não vai poder deixar uma dívida para um outro gestor assumir, tá certo? Vamos falar então agora como que se classifica essa receita orçamentária. Vamos falar assim diversos critérios, e aí nós estamos trazendo aqui as classificações que o autor trouxe para vocês, tá? Então, a primeira classificação que ele traz ali é com relação quando é que essa receita ela é originária e quando é que essa receita é derivada. Então, ele adota diversos critérios para classificar a receita e diz que a receita ela é originária quando ela vem do quê? Da utilização ou exploração do patrimônio resultante da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários, ou também da seção remunerada de bens e valores. Estamos falando, por exemplo, se o Estado, né, e aí eu estou falando de Estado, de uma forma também que abarca a União, o Estado-membro e os municípios, ele coloca um certo serviço, por exemplo, disponibiliza ali a água, né, para os usuários. Ele fica à minha disposição, né, então, se ele disponibiliza uma rede de água, eu tenho ali um recurso em potencial. Enquanto eu não estiver utilizando, eu não vou pagar, não é? A partir do momento que eu passo a utilizar aquele serviço, eu vou, claro, que remunerar e vou pagar isso para o município. Isso é uma forma de uma receita originária, não é isso? Ou também pode vir quando há cessão de serviços, né? Então, é muito comum haver licitações em que o governo, ele delega, né, aliás, para um terceiro, fazer aquele serviço e aquilo vai remunerar. Também faz parte de uma receita originária. E quando é que ela vai ser derivada? Vamos lá. Receitas são derivadas, são obtidas pelo Estado em função da sua autoridade coercitiva, que eu estou falando de dever, né? Ele cobra, né? Mediante a arrecadação de tributos e multas. Então, quando se trata de tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria e as multas, eu estou falando então de receitas derivadas. Vamos para outra classificação então. Segundo o Manual da Receita Nacional, que a gente citou a edição de 2008, que está na apostila de vocês, lá diz que a receita também pode ser classificada tanto quanto a entidade que apropria a receita ou quanto a dependência da execução orçamentária. Em relação à primeira, que é quanto a entidade que apropria a receita, eu estou falando que a receita pode ser pública, se for alcançada, conseguida ali, oferida por entidade pública, e pode também ser receita privada, se for oferida por entidades privadas que estejam prestando serviços públicos, tá? Então, eu vou chamar nesse caso aí de receitas privadas. Quanto à dependência da execução orçamentária, eu posso classificar minha receita como receitas resultando da execução orçamentária, são receitas arrecadadas da propriedade do ente, que resultam em aumento no meu PL. Por exemplo, receita de tributos é uma receita resultante da execução. Eu previ no meu orçamento que é arrecadar aquilo ali e estou arrecadando. Então, receita da execução orçamentária. Ou independente da execução orçamentária, ou seja, independente de estar previsto, ela aconteceu.
Então, são fatos que resultam em aumento do meu patrimônio líquido, que ocorre independentemente da execução orçamentária. E aqui o autor traz exemplos, como a dívida ativa, inscrição de dívida ativa, a incorporação de bens através de doação. Então, o ente público recebe através de doação. Vai aumentar a situação patrimonial ou financeira? Vai. Mas por outro lado, é uma receita que não estava prevista no orçamento. Mas por conta disso, ele não vai receber? Vai receber sim. Lembra que a receita, ela é orçada, ela não é fixada assim como a despesa. Então, nesse caso aqui, mesmo que não estava previsto no meu orçamento, ele vai acontecer. A outra classificação também abarcada pelo autor, em relação à receita, é quanto à sua natureza. E aqui ele fala que a receita pode ser orçamentária, e ali complementando também aquela classificação anterior que nós vimos, receita orçamentária e receita extra-orçamentária. A receita orçamentária, ela aumenta o saldo do meu patrimônio financeiro. E claro que está relacionado com tudo aquilo que foi planejado e contemplado naqueles instrumentos de planejamento, que é o PPA, LDO e LOA, né? Já a receita extra, né, está fora do orçamento, estava prevista, nem poderia estar, né, porque a receita extra-orçamentária trata de entrada que modifica a composição do patrimônio financeiro, mas que ela não figura no orçamento público. A gente vai depois ver essas diferenças, por quê? Aqui nós temos então, e aí tá nós trouxemos esse quadro, fizemos questão de trazer aqui, porque ele resume bem isso que nós estamos falando, está na apostila aí de vocês. Ingressos orçamentários são os intitulados, representados pela receita orçamentária, que efetivamente irá financiar os gastos públicos, aqueles todos que estavam fixados lá na minha lei orçamentária. Pois esses recursos pertencem ao Tesouro, quer dizer, se pertence a ele, ele pode dispor ali da maneira que lhe aprouver, né? Já os ingressos extra-orçamentários, apesar de serem receitas que entram ali na área pública, né, em forma de financeiro, mas que o poder público não pode dispor desse dinheiro. Por quê? Porque também ele recebe o dinheiro, mas por outro lado também gera uma obrigação, né? Então pode assumir as mais variadas denominações. Podem ser os depósitos de terceiros, por exemplo, são contratos feitos com iniciativa privada e que está previsto ali que tem que dar uma caução em dinheiro. Então, esse dinheiro, né, que foi cacionado ali, ele vai ficar no posto do poder público, mas não é dele. Ele vai ter que devolver. Por exemplo, salários não reclamados também não pertencem ao poder público. Por quê? Porque se a pessoa vier reclamar, ele vai ter que devolver. As consignações a pagar, né, que são aquelas consignações referentes aos tributos ali, por exemplo, folha de pagamento, as contribuições, enfim, que ele vai ter que recolher. Porém, sempre representarão também um passivo, uma obrigação. Ele recebe aquela receita, por outro lado, gera uma obrigação, por quê? Porque ele vai ter que restituir ao seu verdadeiro proprietário. Essa é a diferença de ingressos orçamentários para os ingressos extra-orçamentários. Outra classificação aqui que o autor ele traz, né? São quanto à categoria econômica. Olha só. E agora, parando nesse ponto, nós vamos lembrar para vocês. Nós começamos bem no início, na nossa primeira videoaula, que nós dissemos que na área privada, eu falo como é que eu trato ali a questão de receita e despesa. Lá é bem claro. Quando eu vou investir, eu chamo lá de investimentos. São os investimentos, né? Por outro lado, aquilo que vai para a manutenção do meu no dia a dia da empresa são as despesas. Na área pública, pessoal, tudo é tratado como despesa. Só que existe a classificação, né? Por isso ele fala de despesa corrente e despesa de capital. Uma despesa corrente é relacionada à manutenção da atividade existente, enquanto que a despesa de capital é aquela que vai investir em criar algo novo. Então, eis o porquê aqui dessa classificação. Então, receitas correntes são as receitas tributárias, são as contribuições patrimonial, industrial, agropecuária, serviços e outras de natureza semelhante, e ainda as provenientes de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificadas de despesas correntes. Então, as despesas correntes que nós tratamos há pouco, nós falamos para você a diferença do porquê que não se chama despesa de capital, porque essas classificadas de despesas correntes de despesa de capital, é por isso. Porque a receita corrente, que vem daquelas fontes ali, são destinadas a atender a despesas correntes. Já as receitas de capital, que são as provenientes de quê? De operações de crédito, da alienação de bens de bens públicos,
da amortização de empréstimos e outros recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado que forem destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. O que isso quer dizer? Eu posso, por exemplo, pegar um empréstimo, né? O gestor pega um empréstimo para fazer um investimento, mas de repente ele percebe que as suas despesas correntes ali estão carecendo de recursos. E aí, ele pode pegar esse recurso, né, que estava destinado ali para o investimento e jogar para a despesa as despesas correntes de manutenção? Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque já está certo ali. Ele não pode, por exemplo, alienar um bem, né, um bem imóvel, para pegar aquele recurso e pagar a despesa corrente. Tá? Isso na área pública não pode acontecer. Por quê? Porque tem as destinações certas. Receitas correntes para despesas correntes. Receitas de capital para estar amparando aí as suas despesas de capital, que são os investimentos. Aqui nós fizemos então um quadro resumo da classificação da receita orçamentária. Receitas correntes estão provenientes do quê? De tributos, né, que são as contribuições, patrimonial, agropecuária. Quando eu falo agropecuária, industrial, por quê? Porque o governo também pode se enveredar nesses ramos também, né? E pode arrecadar também esse tipo de receitas que vão ser classificadas como receitas correntes. Transferências correntes e outras receitas correntes vão ser destinadas ali para as despesas correntes. Receitas de capital são as operações de crédito, a alienação de bens, a amortização de empréstimos, a transferência de capital e outras receitas de capital que vão ser destinadas para quê? Para socorrer os meus investimentos, que são chamadas despesas de capital. Vamos falar então agora, pessoal, um pouquinho sobre as etapas e os estágios da receita orçamentária. Como é que ela acontece na prática? Então, para uma melhor compreensão do processo orçamentário, nós podemos dividir a receita orçamentária em 3 etapas. A primeira etapa, que é do planejamento e a contratação. Esse planejamento e contratação tem muito a ver, pessoal, na hora que está se elaborando o instrumento orçamentário. Seja na hora de estar elaborando o meu PPA, priorizando a LDO, colocando lá no meu orçamento, é a fase em que eu estou planejando como é que eu vou arrecadar essa receita, de que forma. E tem que ser de fontes seguras, eu não posso simplesmente ir no chutômetro aqui, tá? Essa fase do planejamento. Aliás, nós estamos falando aqui da etapa, né? A etapa seguinte é a etapa da execução, né? Se eu fiz aquela minha previsão, como é que está acontecendo na prática? E depois, se isso aconteceu, vem aí a fase do controle e da avaliação. Essas etapas, planejamento e contratação, execução e controle e avaliação, elas vão estar relacionadas com os estágios da receita. Quais são esses estágios? A previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento, né? Então, a receita orçamentária, ela passa, então, por 4 fases. E aqui nós vamos chamar de estágios. O que é a previsão? Então, está relacionada com aquele primeiro momento ali de se prever, o estudo, né, aprofundado, de dizer que realmente aquela receita vai acontecer naquele exercício. Depois vem a fase do lançamento. Do lançamento, pessoal, não vai acontecer com todo tipo de receita, porque aqui está falando mais do imposto. O que é o imposto? O imposto é quando você identifica a pessoa que deve aquele imposto, e aí sim vai cobrar daquela pessoa. E dessa fase é a chamada de lançamento. Feito isso, identificando ali a pessoa que tem que pagar aquele imposto, vem a fase também da arrecadação. A arrecadação também abarca não só os impostos, mas de outras fontes de receita que vão ingressar na área pública, né? E depois a fase do recolhimento. Você arrecada e eu posso dizer, o governo pode falar assim, pode pagar diretamente no caixa, pode pagar na rede bancária, enfim. Isso vai arrecadar. Só que o recolher, pela unidade de caixa, é recolhido para contas específicas de cada tipo de receita, para depois aí tá dando a destinação. Vamos resumir isso aqui? Isso aqui também está na apostila de vocês, ó. Podemos dizer que o planejamento compreende a previsão de arrecadação da receita orçamentária, que consta na sua LOA, na Lei Orçamentária Anual, e como estágios da execução da receita orçamentária, a Lei 4.320, de 64, ela estabelece, então, que são os estágios ali, né? O estágio do lançamento, da arrecadação e o recolhimento. E, por fim, a etapa de controle. Claro que vai controlar e avaliar essa forma de arrecadação, se está tudo ok, se foi conforme planejado, enfim. Então, compreende aí a fiscalização realizada pela própria administração, não é? Pelos órgãos de controle, e também a sociedade pode estar atenta
essa fase também. Vamos falar agora da despesa pública. O que é a despesa pública, né? A despesa pública, então, o desembolso efetuado pelo Estado no atendimento dos serviços e encargos assumidos no interesse geral da comunidade, nos termos da Constituição, das leis ou em decorrência de contrato, convênios ou outros instrumentos. Só para reforçar, a despesa, pessoal, como é que é? A despesa tem que estar fixada nas minhas leis orçamentárias, né? Tem que estar lá, tem que ter previsão no meu PPA, tem que dar prioridade à minha LDO e tem que constar na lei de orçamento. Porque se não tiver, o que acontece? Ou você não pode executar, de repente, assim, recebeu um recurso, né, foi feito aí um projeto e de repente veio aquele recurso, mas aí foi se verificar que não estava contemplada aquela despesa lá no orçamento, estava constando no PPA. Então aí vai ser objeto de quê? Ou abertura dos créditos especiais que nós falamos, não é isso? Mas a partir do momento, depois que você aprovou e está contemplado, aí eu posso executar. Então a despesa ela é fixada. E só reforçando que a despesa, então, essa classifica então despesas correntes, né, que são para manutenção, e as despesas de capital, que são para investimento. Nós vamos falar dessa classificação daqui a pouquinho. De acordo com o Manual de Despesa Nacional, a despesa pode ser classificada quanto à entidade que apropria a despesa, né, despesa pública, se for arrecadada por entidades propriamente públicas, né, e despesa privada, por instituições privadas que estejam desenvolvendo atividades no âmbito público, tá? No interesse público, então vou chamar de despesa privada. Quanto à dependência da execução orçamentária, essa despesa se classifica como resultante da execução orçamentária, tá? Despesa orçamentária que está prevista no orçamento, ou tem também, assim como a receita, tem aquelas que independem da execução orçamentária. São extra, acontecem, mas que não estejam previstas. Aliás, quando se pega uma receita extra orçamentária, gera obrigação. Ao você atender aquela obrigação, você está efetuando aqui uma despesa independente da execução orçamentária, ou seja, uma despesa extra orçamentária. A despesa também pode ser classificada quanto às entidades destinatárias do orçamento, e aí se é despesa orçamentária pública, se for destinada para a área pública, ou em despesa orçamentária privada, se for para atender aí uma instituição na área privada que esteja a serviço aí do setor público. Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, e aí eu vou falar de despesa orçamentária efetiva e despesa orçamentária não efetiva, né? A despesa orçamentária pode ser classificada também quanto à natureza da despesa orçamentária. E aí eu posso classificar ela por categoria econômica, por grupo de natureza da despesa ou também pelo elemento. Tudo isso aqui, gente, é para facilitar a hora da execução. Então, o conjunto de informações que constitui a natureza da despesa orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Então, se tiver aí a oportunidade da gente pelo menos mostrar, né, nas videoaulas seguintes, um pouquinho, pelo menos o modelo, como que fica essa classificação, só para que vocês tenham uma ideia da numeração, como que se coloca, por que é despesa corrente, por que é despesa capital, só para vocês terem uma primeira noção. Porque aqui falando, só no aspecto teórico, de repente dificulta para vocês. Para a gente que trabalha na área pública, nem tanto, mas para aqueles que estão tendo um primeiro contato aqui com a disciplina, realmente vão achar um pouco dificultoso aqui estar entendendo todas essas classificações, tá? Mas assim, uma leitura, procurem ver exemplos na área pública, procurem orçamentos publicados, que vocês já vão verificando ali como que acontece essas classificações todas. Tudo bom? Tudo bom? Vamos para frente. Outra classificação, então, é quanto à categoria econômica. E aí nós temos, nós até colocamos o primeiro código ali, depois a gente vai estar, então, trazendo para você no modelinho, só para você ver como é que começa ali com o número 3 e 4. O 3 significa que são as despesas orçamentárias correntes. Então, classifica-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de bem de capital. Ou seja, são as despesas de manutenção, né? Porque todo investimento, né, feito, ele gera depois uma necessidade de se manter aquilo ali. Então, existe aí as despesas correntes, são despesas para manutenção de algo já existente. Outra classe aqui são as despesas orçamentárias de capital. E aí, se eu estou falando dos investimentos, classificam-se nessa categoria
aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Então, aqui tendo isso aqui, correntes são despesas para manutenção da unidade. Capital, despesa de capital, estou falando de investimentos. Quanto ao grupo de natureza da despesa, é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. E nós trouxemos um quadro ali, claro que existem outros ali, só que vocês entendam por que eu chamo de grupo. Por exemplo, eu pego ali pessoal em cargos sociais. O que está contemplado dentro de pessoal? Eu posso estar falando da folha, eu posso estar falando das diárias, você entendeu? Então, está tudo agrupado ali, tá? É claro que depois vem um elemento seguinte que a gente vai ter que classificar todas essas despesas, né, esmiuçar. Mas aqui eu classifico, então, por grupos de natureza de despesa. São despesas de um mesmo, parecidas, né, que eu posso agrupar em grupos específicos também, tá? E aí vem o elemento, ó. O elemento tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como, eu falei, né, da despesa pessoal. Então tem lá, vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, que é matéria de consumo, serviços de terceiros prestados de qualquer forma, as obras, as instalações, quando a aquisição de equipamento e material permanente, enfim. Eu vou ter que classificar, mesmo porque nós estamos falando ali, olha só, quando eu falo de vencimentos, vantagens, material de consumo, serviço de terceiros, estou falando de quê? Eu estou falando de despesas correntes ou despesas de manutenção. Quando eu falo de aquisição de obras, instalações, equipamentos, material permanente, eu já estou classificando isso aqui como o quê? Como despesa de capital, ou seja, estou falando de investimentos. Então, por isso a necessidade de se classificar quanto ao elemento de despesa. Agora, tem as etapas também da despesa orçamentária. Assim como a gente falou das etapas da receita, existem também as etapas da despesa. Então, para melhor compreensão do processo orçamentário, o manual de despesa divide a despesa orçamentária em 3 etapas. Ali ele condensou, né, chama de planejamento e contratação, execução e controle e a fase também ali da avaliação. Isso tem tudo a ver também, pessoal, no momento da elaboração dos instrumentos de planejamento, do PPA, da LDO, da LOA, e tem a ver com a fase de planejamento e a contratação, né? A execução, quando já está aprovado o instrumento, e vai para a parte prática. E claro que depois que está acontecendo isso aí, eu tenho que controlar, eu tenho que avaliar para verificar se foi conforme foi planejado. O planejamento destina-se a definir as ações. A execução é a concretização das ações, ou seja, eu vou colocar em prática, né, aquilo que eu planejei. E vem por fim o controle. Qual é a finalidade dele? É comprovar se está conforme a lei, se está conforme o que foi planejado lá no início. A etapa do planejamento, ela vai abranger, então, a fixação. E aí, por que fixação? Lembrando, eu estou falando da despesa. A despesa, ela é fixada. Então, isso está fixado na fase de planejamento. Descentralização de créditos orçamentários. Como é que eu vou transferir isso aqui depois? E se a dotação é aprovada, como é que vai se fazer se é a mesma entidade, lembra que nós falamos? Que vai descentralizar as dotações entre unidades ligadas ou entre uma unidade e outra diferente. Enfim, eu vou descentralizar para uma melhor execução. E vai haver a programação orçamentária e financeira, né? Claro que existe aqui o princípio do equilíbrio, para dizer como que é a demanda de despesa, se está aí sendo abarcada pela receita que está se arrecadando, né? É a fase da programação. E, claro, que toda despesa tem os limites aí, a gente não vai estar entrando, mas tem a licitação, que é uma fase que antecede essa execução na prática. Existem os limites que são dispensados e existe a partir de um certo limite aí, utiliza-se então processos licitatórios para poder fazer, o gestor fazendo aquela despesa acontecer. A etapa da execução, então depois que licitou, né, então vem os próximos estágios da despesa, que eu vou falar de empenho, de liquidação e de pagamento. O que é o empenho? Vamos lá. Você aprovou o orçamento. Existe ali, digamos, que determinada despesa, existe um limite no valor X. Você já licitou a despesa e descobriu os que tem. Né? Falei, olha, vai ter que separar esse recurso aqui, porque já fez a licitação e já está contemplado, inclusive, a empresa, né, que vai fornecer esse produto ou esse serviço. Então, empenhar significa reservar. Empenhar é reservar. Reservar parte daquela dotação para atendimento daquela despesa. Por quê? Porque eu não posso depois gastar com outra, né? Então, ultrapassar o limite
de dotação. Então, o empenho é a reserva. É a reserva daquele recurso orçamentário, eu não estou falando de financeiro, estou falando de orçamentário, né, para atendimento de certa despesa. Depois dessa fase do empenho, vamos ver o seguinte, ou vai haver a contratação do serviço, ou vai haver a entrega dos bens. E qual que é a fase seguinte, então, da despesa? Vem a fase, então, da liquidação. O que é liquidar? Liquidar é você dizer, olha, o prestador de serviço, ele prestou o serviço, está em conformidade com o contrato. O material foi entregue conforme que foi licitado ali. Então, alguém vai atestar essa nota, né, esse documento, para que depois a pessoa vá receber. Então, a fase, se o empenhar é você reservar a dotação, liquidação é dizer, olha, o serviço aconteceu ou o material foi entregue. E existe a pessoa própria para isso que vai atestar esse documento. Esse documento, então, vai para pagamento e aí acontece o último estágio da despesa, onde realmente o recurso vai para essa pessoa que forneceu o produto ou o serviço. Depois disso tudo, vem a fase do quê? A fase do controle e da avaliação. O que compreende essa fase, então? É a fase da fiscalização, que pode ser realizada tanto pelos órgãos de controle, e aí a própria lei já indica que tem que ter o controle interno dentro de cada administração, que é para verificar se tudo está acontecendo, né, conforme se planejou, né, conforme a legislação, e também pode ser feita pela sociedade. Se for pelos órgãos de controle, aí vão abranger a fiscalização contábil, a fiscalização financeira, orçamentária, a operacional e a patrimonial. Isso pelos órgãos de controle. Pela sociedade, ela pode participar também desse controle e avaliação. Aliás, pode, não, ela deveria fazer isso aí. Só que as pessoas, a gente deixa muito a desejar. A gente fala mal, mas na hora de participar, a gente acaba deixando para segundo plano. Então, essa fase de controle e avaliação também pode ser feita pela sociedade, através da sua participação no planejamento, na implementação, no acompanhamento e na verificação das políticas públicas, avaliando objetivos, processos e resultados. Essa fase da avaliação pela sociedade é dizer, olha, a pessoa, quem eu elegi, né, fez planos. Quando ele entrou lá, ele vai colocar esses planos em ação. Eu vou verificar, será que tudo aquilo que ele prometeu, né, em campanha, ele está executando? E se está executando da melhor forma? Porque depois não adianta falar, eu tenho que participar também. E existem diversas formas aí de acontecer essa participação, onde você vai estar fiscalizando, né, a boa gestão da pessoa que você elegeu. Bom, vamos terminar esse módulo, né, deixando aqui para vocês se aprofundarem aí nos conhecimentos. Peguem, ao final de cada módulo, a gente deixa para vocês a leitura complementar, né, para que vocês procurem, né, outros assuntos, e se mesmo assim tiverem dúvidas a respeito do conteúdo que a gente falou, que vocês então nos procurem, encaminhem e-mails via AVA ou para os nossos tutores, tanto presencial quanto à distância, que a gente está tirando essas dúvidas para vocês, tá? Nós vamos tratar nas nossas próximas aulas sobre o conteúdo, né, das unidades 3, 4 e 5, e cada um a seu momento a gente vai estar também trazendo de preferência exemplos para que vocês consigam assimilar melhor o conhecimento que está sendo passado para vocês, tá? Até o nosso próximo encontro, então.